Seja bem-vindo ao podcast Engenharia.Software, o ponto de encontro dos profissionais de tecnologia. Olá pessoal, você está ouvindo o podcast Engenharia.Software. Eu sou Rodrigo Rebouças, professor do Departamento de Ciências Exatas na Universidade Federal da Paraíba. E você está escutando esse episódio, tá? Que nós estamos gravando aqui. É o segundo episódio que a gente grava em vídeo, tá certo? Então você pode assistir as nossas imagens aqui através do YouTube. E eu acho que no Spotify também tem a opção de você visualizar o vídeo, tá certo? Mas, então, para você que está ouvindo via podcast áudio normal, então nós estamos com essa novidade aí de gravação de vídeo também, tá bom? Só antes de começar, lembrar que a qualquer momento você pode acessar o nosso site, é o engenharia.software, não precisa botar .com.br nem nada, é http://engenharia.software, acessa lá e tem um formulário, Fale Conosco, tá? Onde você pode dar feedback sobre o podcast, o que você está achando, se você tiver sugestões de temas, pessoas que você gostaria de ver aqui sendo entrevistadas, tá certo? Então, acessa lá. A gente adora ter feedback, tá certo? De vocês, beleza? Então é isso. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, não esquece de dar o joinha, tá? Apertar o sininho aí, tá bom? E seguir o nosso canal, tá bom? Então, passados essa parte blogueirinha aqui do podcast, né? Então vamos... Nesse episódio a gente vai conversar sobre... recolocação de carreira, tá? E a gente, para conversar conosco, nós temos aqui Kaline Estevão, né? Kaline, ela é coordenadora de engenharia de software na empresa PagSeguro e ela acabou de passar por esse processo de transição de carreira, tá? Foi uma transição dentro da própria área de tecnologia, né? Mas mudou realmente o foco da carreira dela. E tem alguma experiência para passar para a gente, tá certo? E é isso aí. Seja bem-vinda, Kaline. Muito obrigado aí por ter aceitado esse convite, tá? É um prazer ter você aqui com a gente. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa Não sei noite, que horas vocês estão ouvindo aí. Prazer enorme estar aqui. Muito bom, Kaline. Pois é isso. Vamos então bater um papo sobre transição de carreira, tá? Nesse período de pandemia, principalmente, né, com essa derrubada das fronteiras físicas, né, digamos assim, do trabalho, um monte de empresa teve que partir para o digital, né, para home office, e isso abriu muitas oportunidades para muita gente, né, em termos de antes você pensava só em ficar ali na sua empresa, na sua região fisicamente localizada, e agora, tipo, basicamente, principalmente na nossa área de TI, a gente pode trabalhar de onde quiser, tá certo? Sim. E aí eu queria ouvir um pouco da tua experiência, né? Primeiro, vamos conversar um pouco sobre a tua trajetória de carreira. Quer dizer, você veio lá de Rio Tinto, né? É uma ex-aluna nossa. Sim. E fala aí, como é que foi até chegar aqui na PagSeguro, né, de forma resumida, e a gente vai discorrendo aí sobre a transição de carreira, tá bom? Diz aí. Vamos lá. Bom, eu sou de uma das primeiras turmas lá, né, do Campus 4, sou da segunda turma lá de Sistemas de Informação. Praticamente inaugurei lá o campus, né? Peguei aquela parte lá bem no comecinho, daquela parte do aquário, né? Tu ainda tivesse aula no aquário, né? Tive. Muito bom. Período muito bacana, a turma de 2008. Mas até chegar lá, né, eu já tinha feito uma transição de carreira. Olha que curioso, né? Eu vim da área de construção civil, né? Antes de optar por seguir na TI, né, de fazer sistemas de informação. Eu fiz o técnico em edificações no IFPB, que eu terminei o ensino médio assim, bem cedo, assim, sabe, Rodrigo? Eu tinha 15 anos ainda, então eu meio que não sabia o que fazer muito da vida ali, qual carreira seguir, se ia para a área de saúde, enfim, ia para a área de exatas. Então eu optei por fazer o técnico em edificações.
Uhum. E aí foi um período bem bacana, assim, construí muitas amizades, inclusive daquela época, pessoas que estão presentes na minha vida até hoje. E trabalhei também, eu trabalhei com desenho técnico e trabalhei em canteiro de obras também, fiscalizando obras. Cheguei a fiscalizar uma das obras lá do Campus 4, inclusive, que foi aquela parte lá de Mamanguape, né? Ah, Alguns blocos de sala de aula, auditório, participei lá também daquela poxa, que massa. construção. Aham. Pois é. E, e lá, enfim, pela metade do curso de SI eu comecei a fazer a transição, né? Então eu já comecei ali a deixar de fazer alguns trabalhos, principalmente voltado a desenho técnico ali no AutoCAD, que eu ainda fazia bastante. E comecei a voltar o foco ali para TI e para desenvolvimento, principalmente, desenvolvimento Java, que era meu Uhum. foco ali na época, né? Peraí, E então tu aí, trabalhava com edificações ainda até o meio do curso, por aí. sim, Ah, sim. interessante, eu não sabia. Massa. E era Uhum. puxado, né? Porque a Aham. gente sabe que esse é um curso diurno, né? Tinha Isso. aulas ali, né? Manhã, às vezes à tarde. E eu tentava encaixar ali os horários de obra para ir na Uhum. obra e, enfim, cumprir tudo ali, mas deu certo, foi um período muito bom, assim, uma transição assim muito pensada, porque eu também gostava muito, né, do que eu fazia. Uhum. E por um tempo eu estive na dúvida também, sabe, de SI. Eu vi um movimento muito comum, assim, na época das pessoas mudando de curso, né? Tem um processo de transferência voluntária, né? Que dá para fazer ali quando você está cursando. Então, até o segundo, terceiro período ali, eu ainda pensava em talvez transferir para arquitetura, transferir para design. Aham. Mas aí as coisas foram acontecendo, né? Eu fui descobrindo ali algumas disciplinas que eu gostava e resolvi ficar. E que bom que eu fiquei, né? Porque deu super É. certo. Aham. Ah, que massa. E Essa coisa Desculpa te interromper um pouco, mas imagina. essa coisa dessa experiência fora do mundo, que é como eu costumo dizer aos meus alunos, né? Assim, é essa experiência com o mundo normal, né? O mundo fora da Fora da TI. TI, né? Isso é bem legal, porque nos dá uns skills legais em termos de comunicação, interagir com outras pessoas, né? Entender problemas que não são assim específicos só da área de computação, né? Então, assim, de certa Sim, forma, isso vai aumentando a musculatura sua, né? Da pessoa para essa coisa de interagir com pessoas, entender o mundo, entender as coisas de forma mais ampla, né? Fora daquela caixinha da gente de tecnologia, né? sim. Uhum. E foi muito bom para minha visão de projetos, né? Os projetos Sim, de construção civil, a gente consegue fazer algumas analogias com a TI, né? sim. Algumas coisas que às vezes iniciadas não dá para voltar atrás, né? Às vezes tem um Aham. custo muito alto de voltar atrás, então algumas coisas são bem parecidas mesmo. Uhum. E, bom, mas passado esse período, eu comecei a ter mais o foco mesmo, né, no curso, resolvi que eu iria ficar, né, que eu iria me dedicar. E Uhum. aí a minha carreira profissional em TI, ela começou num estágio como desenvolvedora Java. Eu fiquei quase um ano, mais ou menos, ali com desenvolvimento. E ali já foi despertando um interesse também em fazer outras coisas, em cuidar mais de projeto, porque eu percebia alguns erros que poderiam ter sido evitados no planejamento. Então, Uhum. isso é algo que eu sigo, assim, até hoje na minha vida, assim, de evitar o retrabalho, né? Planejar as coisas corretamente. Uhum. E comecei a me interessar por requisitos. E aí foi a primeira transição dentro da TI. Uhum. E aí nessa carreira de requisitos veio na sequência de Product Owner, né, que veio ali aquele boom de agilidade, né, as empresas passaram a se adaptar um pouco mais, principalmente ao Scrum, né, que foi o pontapé Uhum. inicial ali da agilidade. Na sequência fui me interessando também pelo Scrum em si, né, por outros papéis. A gente que está no dia a dia de empresa, principalmente algumas empresas pequenas, a gente sabe que é muito comum, às vezes, a gente fazer mais de um papel, então, às vezes, eu fazia um pouco ali do Scrum Master e um pouquinho da PO. E Uhum. fui assumindo algumas funções de liderança também. Gostava muito de liderar, né?
já desde essa época. E fui ali me tornando Scrum Master e dentro do leque de opções, né, que tem essa função, né, que pode ser chamada de Scrum Master, de Agile Master, agilista. E aí eu fui desmembrando assim outros nomes, né, que na verdade fazem basicamente a mesma coisa ali, né, de ser uma liderança servidora ali dentro do time, né, de mostrar os resultados do time, de resolver impedimentos do time. E aí fiquei basicamente nessa função, né, até o ano passado. Gente, a pandemia bagunça muitos anos na cabeça da gente. A gente fala ano passado, de cara, mas a gente tá indo para 2023, será? Exatamente. Essa coisa da pandemia foram 2 anos que meio que, né? Eu tenho uma dificuldade de pensar no. Né? Pois é, mas aí... Eu peguei a dica do Covid-19 para saber que começou em 2019, porque para mim na cabeça começa, muitas vezes eu me perco, entendeu? Né? Covid-19, 19, aí 19 e 20, aí eu, ok. Mas 2020 foi que teve ali um caos mesmo, né? Mas realmente começou em 2019, uma boa dica. Pois é. E aí a última denominação, digamos assim, era de Agile Development Leader, foi a minha experiência lá na Envilha. E aí eu já tinha um desejo também de uma outra mudança, mas que eu sabia que seria temporária, assim, era mais uma curiosidade, assim, de querer viver uma coisa nova, de querer me expor numa situação ali, num momento, na verdade, onde seria totalmente novo para mim, que aí veio a ideia do intercâmbio, né, de para um país de um clima diferente, com um idioma diferente, com uma cultura diferente, com muita coisa diferente. E aí foi o hiato na minha carreira, digamos assim, foi a ida para a Irlanda. Então fiz esse intercâmbio e agora fiz o retorno para a TI e mais uma transição, que é a de coordenação agora. Um dia eu sou coordenadora de engenharia de software. Então lá na ida para a Irlanda você largou assim um emprego, tudo, e foi estudar inglês, conhecer uma cultura nova, um país novo. Poxa, isso mesmo. Legal. Foi planejado? Você planejou isso com muito tempo? Foi uma coisa que... Foi planejado, inclusive, para o período antes da pandemia. A pandemia, inclusive, atrapalhou um pouquinho ali os planos. Acho que de todo mundo, de certo modo, né? Mas eu tive bastante dificuldade, porque eu já estava ali com passagem, né? Com tudo ali acertado. E aí tive que esperar ali um bom tempo ainda para poder cumprir esse objetivo. Mas deu certo, foi muito bom, assim, para o inglês, foi muito bom, assim, para autoconhecimento, enfim. Para minha vida, no geral, foi um período muito bom aí que eu recomendo aí para todo mundo. Qual é o aspecto, assim, de uma vivência fora que você acha que foi mais marcante, assim, em você? Digamos assim, isso aqui, caramba, esse meu tempo fora aqui me mudou de tal forma, assim. Teve alguma coisa, assim, que chamou mais atenção na experiência? Acho que valorizar algumas coisas do Brasil, né? Principalmente relacionadas à tecnologia, né? Que às vezes a gente tem uma visão de que as coisas são muito burocráticas, que demoram a ser resolvidas, mas a gente tem a tecnologia assim, muito avançada em vários aspectos, né? Tanto ali na questão de banco, pagamentos, como no dia a dia mesmo, assim, para o que a gente precisar. Para você ter uma ideia, assim, a Irlanda ainda usa muito carta. Então, nesse meu processo, eu tive que me regularizar lá como, né, um estudante, com visto provisório, etc. Mas que tem toda uma documentação, né, enfim. E eu percebi a diferença para o Brasil, né? Eles fazem agendamento por carta, te confirmam por carta, e até ir lá um pouquinho atrasado nesse aspecto. Mas, enfim, acho que é muito cultural ainda, né? Isso, entendo. Mas eu acho que foi isso, assim, comparar com algumas coisas do Brasil e ver que a gente às vezes reclama, mas a gente não tá tão ruim assim não, viu? A gente tá muito bem em vários aspectos. É muito bom ouvir isso. Isso é uma coisa que me chamou a atenção também algumas vezes, e quando às vezes eu converso com a turma, né, e o pessoal fica perguntando assim, mas
e um curso fora, um curso, quer dizer, basicamente o que a gente faz numa empresa no Brasil, em termos de tecnologia, é equivalente a qualquer ambiente de desenvolvimento em qualquer lugar do mundo, né? Então, hoje em dia, principalmente os procedimentos, as stacks que a gente usa tecnológicas, né? O que a gente não vê fora é o jeitinho brasileiro, né? Esse calor humano que a gente ainda tem aqui no Brasil e que espero que permaneça durante muito tempo, né? Que é a coisa de você se importar com o outro, conhecer o outro, fazer amizade dentro do Sim, trabalho, né? Quer dizer, fora é muito comum, assim, as pessoas serem muito profissionais, o que é uma coisa boa, né? Mas, de fato, quem está fora para fazer parte de um grupo, né? Criar amizades e tal. Essa coisa de terminar o dia aqui, vamos ali um happy hour e tal, às vezes, né? é, Não é não é isso? todo lugar que tem, às vezes, né? Aham. Pois é, massa. E eu passei a admirar muito também quem vai para trabalhar com Uhum. uma família toda, assim. Eu conheço várias pessoas que fizeram esse Sim. movimento, assim, para Portugal, para Alemanha. Que Uhum. eu, caramba, tem que realmente ter muita coragem, né? Tá muito disposto a enfrentar ali as adversidades, porque vai mudar tudo ali, né? Aham. Até no hospital, o médico que você costumava ir não vai ser mais o mesmo, né? Os serviços que você está acostumado a ter não serão mais os mesmos, né? Os Uhum. hábitos de trabalho também, o horário de almoço, uma coisa que chamava muita atenção, né? Que na Europa tem ali os 20 minutinhos e aqui a gente tira 2 horas, né? Caramba, como é que se almoça em 20 minutos? Mas é porque é um sanduíche, Uhum. né? Uma coisinha tão um hábito totalmente diferente. Então eu passei a Aham. admirar muito mais assim quem vai com assim já para trabalhar com família e tal. Puxado. Isso. Sobre os 20 minutos de almoço, eu acho que nós temos uma coisa muito também do Nordeste, certo? Né? A coisa de você ter um tempo para almoçar. É verdade. Porque um dia desses a gente tem colaboração com as empresas aqui, e uma vez a discussão numa reunião lá era essa história, que lá em São Paulo o pessoal, como gasta muito dinheiro, muito tempo, né, no trânsito, então o que é que faz? Não, vamos ali, faz um lanchezinho no almoço para poder não perder tempo se locomovendo e coisa parecida, né? Então a gente estava Sim. exatamente discutindo isso, quer dizer, a gente estava procurando uma agenda. Aí o pessoal daqui disse, não, peraí, entre 12 e 14 horas é hora de almoço. Aí a pessoa lá diz, como é? 2 horas para almoçar? Você leva 2 horas para almoçar? Aí um amigo disse, não, assim, eu almoço lá em meia hora, eu tiro meu descanso, eu vejo minha família, né, etc. E É o eu volto a trabalhar intervalo, às né? 14 horas, né? Exato. Aí ele, não, mas não sei o que. Eu disse, espera aí, ó, alto lá, você tá achando ruim o cara ter 2 horas para almoçar? Mas, ora, venha-se embora pro Nordeste, meu amigo. É, e o pessoal geralmente começa mais tarde também no trabalho, Aham, né? sim, Assim, entre as 9 às 10 horas. A gente tem o exato. hábito de Você começar faz mais cedo, né? Então a gente tem esse isso, intervalo. É realmente um exatamente. hábito diferente Não é? dentro Exato. do mesmo país. É meio que um sprint, né? Que o pessoal faz assim, começa ali em torno das 9, mas tira direto até as 17, 18 e É tal, e bem vai-se isso. embora, né? Tem isso. Mas massa, Isso mesmo. Kaline, é, você, quer dizer, saiu, estudou inglês, passou um período fora e aí de repente agora está desempregada, não é isso? Assim, Eita. vai voltar a É, bater porta de empresas, né? Como é que foi essa experiência, né? Assim, diz aí como é que é essa história de você bater na porta das empresas, fazer entrevista novamente, né? Quer dizer, reingressar, querendo uma nova roupagem, né, na tua carreira. Como é que foi isso? sim. Foi uma movimentação planejada, né? Tanto a Sim. ida como a volta, mas cheia de riscos, né? Uhum. Isso eu não escondo de ninguém, assim, que realmente tiveram os riscos lá, tanto de adaptação, né? Enfim, e várias outras coisas, Uhum. como esse movimento de volta, né? De, como você falou, voltar para bater na porta das empresas novamente, né? Uhum. Mas eu estava bem disposta, né, a fazer isso quando, enfim, eu resolvi fazer essa mudança. Mas eu aconselho para todo mundo aí que está planejando grandes mudanças de realmente ter esse planejamento em vários sentidos
principalmente o planejamento financeiro, né? Eu acho que quando você vai mudar, fazer uma mudança grande assim de carreira, você tem que avaliar bem quais são os impactos dessa mudança dar errado, não pensando de uma maneira, fugiu a palavra, isso foi a Covid que fez comigo. Eu lembro o significado e eu fico assim, caramba, fugiu a palavra. Uma das O coisas da contrário de Covid, otimista. sim, a pessimista. Pessimista. Aham, Obrigada. Pessimista. tá. Aham, Não tendo a visão pessimista de que seu plano vai dar errado, mas trabalhando com a certo. possibilidade dele dar errado. Então, Uhum, eu fui incluindo ali no meu planejamento financeiro da ida, dos custos que eu sabia que iria ter lá, mas um uhum, período, né, de me manter com as contas, enfim. Claro que eu eliminei também várias contas também nesse movimento, sim. mas de conseguir me manter por um período caso o emprego não brotasse no primeiro mês aqui, né? Uhum, Então poderia aparecer no primeiro, no segundo, durar 6 meses ainda. uhum, Então, imagina, você está fazendo uma mudança de carreira. Hoje em dia é muito comum também a gente ver pessoas mudando assim do marketing para TI, de negócios para uhum, TI, porque a TI ela abraça muita gente, né? Assim, tem sempre muitas vagas ali, é um mercado realmente que é tentador, porque a gente sabe que tem muitas possibilidades ali de empresas, de crescimento, etc. uhum, Mas se você estiver planejando isso, né, avalie bem os riscos, né, escute a voz ali do seu subconsciente, né, quando essa vozinha aparece é porque tem um medo e o medo indica alguma coisa. uhum. Então, se planeje Isso. bem ali e foi isso que eu fiz, assim, né. E voltei Hum, pesquisando, aplicando ali para as vagas e no uhum. primeiro mês ali eu já estava empregada ali, graças a Deus. Ah, legal, muito bem. E tem um aspecto aí dessa coisa do planejamento, ah, que vê se você concorda comigo, mas se você não se planejar direito, você pode ficar naquela situação de você estar andando com o tanque de combustível baixo e que você tem que parar no primeiro posto que aparece, né? Então, de certa forma, assim, Sim, você tá ali, né? Fez aquela. E você também não pode aceitar a primeira oportunidade só porque é a primeira que te abriu a porta, né? Então, assim, tem essa coisa da qualidade do emprego, né? Do local que você está, né, procurando. E é bom que você tenha um lastro, né? Digamos assim, para que você tenha a capacidade de dizer não, né? Né, assim, sim, exato. que é um aspecto que eu gosto também de levantar junto da turma, que é que da mesma forma como a gente está procurando um lugar, né, para a empresa está procurando um profissional para trabalhar lá, você está procurando um lugar para trabalhar, né? Então, quer dizer, a gente às vezes fica muito preocupado em se preparar para que a empresa te aceite, mas a gente às vezes não se prepara bem para selecionar a empresa, né? Quer dizer, na hora de você estar fazendo a entrevista, da mesma forma que a Sim, empresa quer saber se você é uma pessoa legal para trabalhar lá, é muito importante que você também procure saber se a empresa é um lugar legal. Será que ela passa na minha seleção, né? Entendeu? Né? Entende a sim. perspectiva, né? Então, tem esse aspecto aí que eu acho que é fundamental, né, na hora de pensar, né? Quer dizer, assim, no teu caso, a Também, primeira porta super. que bateu já foi a PagSeguro? Como é que foi? Não, eu cheguei a Você fez avaliar também algumas algumas aplicações? empresas lá Uhum, na Irlanda. certo. Quando eu cheguei lá, tinha muita vaga e muita vaga remota. Mas Sim. aí eu estava estudando, né? Eu fui para fazer um curso, então eu não tinha Uhum. disponibilidade de horário, eu também não queria deixar o curso para trabalhar. É o Essa foco, né? mudança de visto Uhum, também, né? De visto de estudante para visto de trabalho também não é uma coisa muito simples. E aí eu, não, uhum, vou deixando aqui, quando eu terminar meu curso eu avalio, né? O período do curso é de 6 meses, mas a gente tem um visto de 8, né? Que a gente tem uhum, férias ali no meio, então tinha uma folguinha ali para eu avaliar bem. uhum, E aí, de mais ou menos abril, maio para cá, a Irlanda mudou um pouco assim o perfil das vagas, o modo de contratação das vagas. Porque as uhum, pessoas estavam saindo muito de lá para morar em outros uhum, países, trabalhando remotamente para a Irlanda.
E o salário da Irlanda para TI hoje em dia é um dos melhores, assim, está competindo ali com a Entendo. Alemanha e tal. A Irlanda paga bem para TI. Uhum. Mas economicamente para o país estava sendo péssimo, né? Sim. Imagina, todo mundo ganhando dinheiro lá e não gastar em E outro gastando em país. outro lugar, exato. Uhum. Espanha, Itália, enfim, países mais quentes, né? Uhum. E aí começou a aparecer o híbrido, né? Que é a Hum. modalidade de você ir no escritório ali uma vez por semana, que tem muitas empresas aqui no Brasil fazendo isso também, mas que já Uhum. não era o que eu estava procurando, porque apesar de eu ter gostado muito de lá, mas eu não cogitei morar lá, definitivamente, né? O Certo. inverno de Uhum. lá é muito longo, né? A gente passa bons dias ali sem ver o sol Muita chuva, e né? muita chuva, saudade da comida do Brasil também. Aham. E aí lá, assim, cheguei a participar de alguns processos de seleção lá, mas eram Uhum. todos nesse modelo. Então eu avancei em alguns, mas acabei não optando por vir aqui para o Brasil. Então desde lá, assim, eu também já estava vendo algumas vagas aqui. Uhum. E aqui eu fiquei decidindo entre duas empresas, até que, como você falou, né, a gente analisa o que está de acordo ali com o que a gente acredita também, né? O que a gente Isso. acha que pode crescer, o ambiente que a gente pode crescer, os valores da empresa, né? Enfim, ritmo de trabalho. E, Uhum. inclusive, eu aconselho, assim, todo mundo a fazer essa análise antes até mesmo de ir para uma entrevista, assim, sabe? Pesquisa a Uhum. empresa no LinkedIn, avalia bem todos os itens da vaga que você está se candidatando, né? Tudo que está sendo exigido lá, Uhum. o que é opcional e o que é imprescindível para a vaga, né? Às vezes tem uma característica lá que você não está disposto a fazer, algo que você não atende, algo que, enfim, não está alinhado ali com o que você quer. Uhum. Então, às vezes evita ali para uma entrevista, né, desmotivado, né? Então, eu Isso. indico analisar isso tudo ali. Tem LinkedIn, tem o Glassdoor. O Glassdoor também é um site excelente para ver assim o perfil da empresa, né? De Hum. remuneração, avaliação dos funcionários. Então, eu recomendo isso aí Uhum. para o pessoal. Tá, o Glassdoor é aquele onde o pessoal inclusive compartilha o salário, não é isso? Isso Né? mesmo. É É uma interessante. É informação interessante como essa. importantíssima, né? Antes da gente ir para a entrevista. Exatamente. É interessante como essa coisa do salário é um tabu, né? Na sociedade, né? Nas Pois é, empresas, assim, né? E tal. Então você precisa ter um site que se propõe onde a pessoa trabalha lá e diz, não, o desenvolvedor sênior aqui ganha tanto. Pá, né? E aí expõe você ao procurar. Foi boa essa dica do Glassdoor, viu? Né? De fato, interessante. sim. E as E, empresas às e- vezes não expõem o salário na vaga, né? Eu acho isso. bem ruim também. Uhum. Poxa, isso é uma informação imprescindível, né? Tem que É, colocar lá. exatamente. E é engraçado tu falasse isso, e para quem está nos ouvindo, se você está procurando o primeiro emprego, né, e tal, na hora de fechar alguma proposta com a empresa, pergunte quanto eles pagam, viu, pessoal? Porque se não disserem, pergunte, porque é engraçado. Eu acompanho muito os alunos indo atrás dos primeiros empregos, né? E muitos me procuram e aí diz, professor, deu certo lá na empresa tal, a gente fez entrevista, foi ótimo, o pessoal para lá. Eu disse, foi massa, e aí, a proposta foi boa? Aí, que proposta? Não, o salário, o valor que eles estão propondo é bom? Eita, professor, eles disseram que iam mandar depois. Eu disse, cara, tu já tá aí todo empolgado e tal. Não, não, aí, não professor, mas... Eu disse, pois é, rapaz, mas não, mas eu acho que eles vão mandar, eu acho que eles vão mandar, né? Não, com certeza eles vão mandar, mas é um fator importante você tratar, né? Quando tiver. Quer Sim, dizer, sim. espera-se que a empresa naturalmente trate desse tema de forma natural, né? Mas, enfim, É, e foi muito engraçado isso. tem Ah, um fator importante a se considerar, né? Que quando a gente está falando de processo de seleção, entrevista, a gente está falando de negociação. E existe a barganha, né? isso, Então, aham. principalmente para as pessoas que têm pouca experiência ali, ainda está no seu segundo trabalho, às vezes Uhum, acontece do recrutador ele te perguntar do teu salário anterior e de coisas assim da sua experiência atual. uhum, E você pode, se você não se sentir confortável, você pode não falar também, né? Assim, acho uhum, que o valor que vai te interessar é o valor que você vai ganhar na empresa que você está querendo
ir, Uhum. né? O valor que você ganha hoje é outra coisa. Então, você pode se recusar a Hum. responder também, pessoal. Aham. Não, às vezes não é porque você está na entrevista que você precisa também, né, responder tudo, porque existe a Isso. barganha. Eles vão falar isso justamente para barganhar, mas Aham. você que sabe ali do seu currículo, do seu esforço, né, da sua dedicação, você que dê seu preço, né? Não deixa eles Uhum. botarem o preço, não. Ah, muito bom. Já que você tocou nesse assunto, tem mais alguma coisa assim que você gostaria de compartilhar sobre alguma dica da coisa da entrevista em si? Assim, como você usou o LinkedIn para procurar oportunidades de emprego também? Como é que foi Usei, o... usei o LinkedIn, Uhum. principalmente na Irlanda, né? Essas vagas que eu citei aqui Sim. foram praticamente todas no LinkedIn. Como eu estava Uhum. procurando trabalho remoto também, então eu utilizei um site também chamado Remote Jobs, que ele tem vagas Remote globais, jobs. lá você vai filtrando pelo Uhum. país ali que você quer. Tá. E, assim, acho que o LinkedIn é a principal ferramenta hoje que a gente tem, né? Não tem Uhum. como, a gente usa outras ali como aliadas, mas ainda é a Uhum. principal. E para Isso. o pessoal que está mudando, né, que tá pensando em fazer uma transição, seja para TI, ou enfim, seja dentro da Uhum. TI mesmo, eu acho que você tem que dedicar um período bom de observação, sabe? Observar o Uhum. mercado. Você tem que observar como as vagas estão sendo divulgadas. No LinkedIn tem a opção de você criar alertas também, então eu recomendo você criar alertas das vagas que estão ali dentro do seu perfil, então você tem como escolher ali configurar um lugar, né, configurar o nome da vaga, e aí você acaba Uhum. recebendo ali primeiro, né, e tendo a descrição completa e podendo fazer a comparação. E claro, pensar ali também no que falta, né, no seu currículo. Quando a gente vai fazer uma transição, geralmente Uhum. falta conhecimento, né, de algumas coisas, algumas hard skills, né. Uhum. Então, eu acho que fazer essa análise lá, né, ter uma dedicação de olhar o mercado e de Uhum. conversar com pessoas também que exercem a função que você quer, né, mudar. Eu acho que Uhum. é importante também, né, você pegar essas percepções para até mesmo ajudar você a se decidir se é isso mesmo que você quer, né? Como Uhum. na maioria das vezes é uma mudança grande, assim, Uhum. eu acho que tem que dedicar um período ali de análise mesmo, de estudo, sabe? Uhum. Você chegou a habilitar o LinkedIn? Só um parêntese também, às vezes as pessoas não conhecem a rede social LinkedIn, né? Então, LinkedIn é uma Sim, rede social profissional, é muito forte na área de TI. Né? Algumas áreas simplesmente nem nunca não tem nem perfil, né? Os profissionais não têm nem perfil no LinkedIn. Então, para quem está nos ouvindo, é LinkedIn, né? LinkedIn, tá? E aí, para quem está nos ouvindo, se você ainda não tem uma conta no LinkedIn, né, e é da área de TI principalmente, corra, crie logo seu perfil, né? E esse sim, podcast por não é favor. patrocinado pelo LinkedIn, viu, pessoal? Tá? Poderia. Pois LinkedIn, é. né, Mas se você patrocínio. chegou a habilitar a função premium da ferramenta ou não? Eu habilitei por um período, Certo. até Pronto. esqueci Aham. habilitada lá, acabou que estava pagando, depois Aham. que eu vi. Isso. Hoje em dia eu não tenho interesse mais assim, de Isso. ter o prêmio, não, sabe? Mas, Aham. assim, ajuda muito e ele tem um período de 30 dias. Então, Isso. é bacana para você explorar ali todas as funções. Mas eu Uhum. acho que além dessa preocupação, ainda tem a preocupação com o seu perfil, né? Assim, as Hum. informações que você vai colocar lá. Hum. Tem uma série de dicas, assim, acho que se o pessoal der uma pesquisada, é muito fácil de encontrar também. Eu vou resumir aqui algumas, mas Aham. são dicas aí que são bem facinhas de encontrar, que é sobre a Uhum. descrição, né, que você coloca lá no seu cargo, a sua descrição atual. Uhum. Então, às vezes a pessoa coloca lá, aluno de, sei lá, faculdade X. Uhum. Dificilmente a pessoa que está buscando vaga, ela vai buscar por aluno, né? Então, eu acho que quando você for Hum. descrever, você tem que pensar junto com o recrutador. Talvez pesquise bacharel, talvez, né, o recrutador pesquise por bacharel, enfim, você vai analisando Uhum. ali os termos, mas além disso, tem as habilidades também que você pode incluir no seu perfil, que são chave também para a busca dos A busca. recrutadores. Então,
Se você tem pouca experiência, né, ainda, você pode pedir indicação, né? Indicação Uhum. de colegas de estágio, indicação de colegas de sala, de professor, né? Uhum. Enfim, da sua rede ali para ir reforçando, né, o seu perfil e ele ficar mais competitivo. Uhum. E lógico, assim, na transição, a gente vai procurar atender ao máximo, né, o perfil que você quer, que você tem como objetivo, né, a nova vaga ali Uhum. que você tem como objetivo. Então, leia e releia, né, toda a descrição que está lá. Se você já tem mais experiência, né, cada item que você cadastrar, né, cada empresa, né, cada experiência profissional que você teve, procure destacar mesmo, colocar no topo, né, de cada descrição quais as características, por exemplo, se você vai exercer uma função de liderança, né, cite primeiro, né, a liderança, as experiências que você teve ali que foram de sucesso, né, como Uhum. exercendo a liderança e alguma experiência anterior que você teve. E também nas recomendações você pode pedir para o pessoal ir lá e reforçar, né? Porque tem dois tipos de recomendações, né? Tem aquele texto Certo. mesmo, né? Que a pessoa vai Uhum. lá e desculpa, que a pessoa vai lá e escreve. E também tem Uhum. as skills que você só adiciona e você vai pedindo para o pessoal. O LinkedIn automaticamente manda mensagem: ó, fulaninho pediu recomendação sobre isso Isso. aqui, vai lá. E aí isso Uhum. também é super importante, né? Massa. Eu lembro numa época que eu estava fazendo uma pesquisa e precisava entrevistar, não precisava visitar umas empresas em São Paulo e no Rio. E uma coisa que eu fiz foi exatamente habilitar, não foi para procurar emprego, mas foi para fazer contato profissional, né? Contato com as empresas. E eu habilitei a versão premium, porque tem uma coisa que é bem interessante lá, que se você está na versão free, normal, se você quer conversar com alguém que você não tem contato, você não pode, né? Assim, acho que você só consegue mandar uma mensagem direta para alguém que está a uma distância de 2 de você, né? Então, se eu te conheço e você conhece alguém, aí eu consigo mandar mensagem para alguém. Mas se não houver um link direto, assim, de até 2 hops, digamos assim, da rede, entre você e outra pessoa, você não consegue mandar uma mensagem direta, entendeu? Mandar uma mensagem para... Sim, tem que mandar a solicitação de tem que mandar a conexão, né? solicitação e às vezes nem dá, habilita a solicitação, né? De amizade e tal, tem isso. Quanto mais distante da sua rede, menos você tem capacidade de interagir direto com a pessoa, né, na rede. E a versão Premium permite que você simplesmente mande uma mensagem direta para qualquer pessoa do LinkedIn, entendeu? Então, uma coisa que eu fiz Sim, foi habilitei isso para poder... Aí fui atrás das empresas, as pessoas que trabalhavam nas empresas, né? Eu via também mais ou menos o perfil da pessoa, se era alguém comunicativa, né, e tal, ou seja, pelo perfil ali, é gente boa, né, entendeu? Eu ia mais ou menos assim, aí eu, mandava mensagem. Olha, eu sou pesquisador, estou precisando fazer uma visita sobre tal tema, tarará, eu queria marcar um café, né? Eu vou estar no Rio, aí eu tinha um período que eu ia estar no Rio de Janeiro, aí vamos marcar um café, entendeu? Aí pronto, eu marcava um café, a pessoa entendia do que se tratava, e pronto, a gente marcava a reunião na empresa, entendeu? Então, eu usei demais isso de... Teve muitos nãos, naturalmente, né, que sempre acontece, mas essa coisa de você poder mandar uma mensagem. sim. Aí eu fico imaginando, né, se você está recrutando, eu não usei o LinkedIn para recrutar, né, para procurar emprego para mim, no meu caso, né, mas você procura headhunters, né, que tem aos montes também, né, dentro do LinkedIn, né, pessoas que são pagas para procurar Tem bastante. pessoas para Tem empresas, fechar, né? né, Tem empresas empresas que que contratam só isso, fazem né, só então... isso. Isso. E eu imagino outra coisa, uma coisa que eu fiz há pouco tempo, eu fui mexer no meu perfil no LinkedIn, inclusive uma aluna nossa estava falando sobre LinkedIn, eu fui seguir umas dicas dela, e aí uma das coisas que eu estava prestando atenção era tipo, o que eu devo fazer? Aí eu fui olhar perfis de pessoas que estão se dando bem, que estão lá, né? Então, como é que aquelas pessoas estão fazendo, né? Então, como é que elas estão se descrevendo? E uma das coisas básicas mesmo e bem fundamentais é isso. Ninguém coloca assim, digamos, engenheiro de software na empresa tal. Não, né? As pessoas em geral colocam os seus skills, né, nas descrições, né? Então, eu sou Sim. engenheiro de software,
PMI, PMBOK, não sei o que, parará, e de repente fica mais fácil encontrar, né? Na rede, né? Eu acho que aquele campo de descrição, acho que é o principal É o mesmo. principal, né? E é o que a pessoa primeiro bate o olho ali, já vê, né? Faz uma interpretação ali mais direta, né? Sim. Muito massa. O Aí LinkedIn tem muitos Hum, recursos, né? uhum, Bacana. Tem a possibilidade de você mostrar que você está aberto ao mercado, né? Também. uhum, E acho que hoje em dia ainda tem uma outra opção que é tipo, se você quiser, você não mostra para todo mundo. Você mostra apenas para recrutadores. Então, são aquelas uhum, pessoas que têm o perfil, né? Que estão ali com uhum. vagas recrutando. Então, só essas pessoas que vão ver que você está aberto ali no opçãozinha Open Ah, to isso é Work, né? interessante. Aham, é interessante isso. Legal. Aí, assim, quando você falou, citou a coisa de hard skills, né? Na hora de fazer entrevista, né? A gente tem essa coisa, os hard skills, que a gente chama, são aquelas capacidades ou competências técnicas, né? Então, se você sabe Isso programar numa mesmo. linguagem A, programar numa linguagem B, uma técnica A, uma técnica B, parará. Existe também os soft skills, né? Que são aquela coisa das suas competências comportamentais, né? Então, assim, Exato. ah, tipo iniciativa, né? Se você é uma pessoa responsável e tudo Motivação, mais, tem liderança. motivação, né? Qual é a tua visão aí sobre o que o pessoal está procurando mais, assim, dentro da tua experiência? Hard skills, soft skills, as É, duas coisas, como é que tá isso? acho que de um modo geral, o mercado tem caminhado muito assim para valorizar cada vez mais as soft skills mesmo. Uhum, Então, isso é algo muito bom para quem está fazendo transição de carreira. Assim, uhum, é essencial, porque às vezes vai faltar, né? Algum conteúdo mais técnico, uhum, algum curso que você precisa fazer, mas que no momento que apareceu a vaga você não tem ainda, ou que às uhum, vezes é um investimento muito alto. A gente sabe que tem algumas certificações aqui, né? Enfim, Scrum, Kanban, uhum, e certificações, enfim, de programação também, que tem um valor ali considerável, né? Muitas vezes no dólar. uhum, Então, talvez você não tenha ali no momento investimento para fazer, mas você mostrando ali uma desenvoltura, né? Mostrando experiências que você teve, onde você conseguiu comprovar suas soft skills, isso vai pesar bastante, né? Isso vai pesar uhum, bastante positivamente na avaliação do recrutador. uhum, E, e é importante também falar disso porque as pessoas às vezes deixam de aplicar para algumas vagas por não ter alguma hard skill, né? uhum, Às vezes a empresa, não sei, está fazendo um movimento ali grande de agilidade e a pessoa não tem a certificação do Kanban. E aí, putz, mas tá lá, descrito na vaga, será que eu faço? Será que eu não faço? Pô, mas você teve um conhecimento básico ali, você teve alguma experiência, você conseguiu ali, enfim, comprovar que você tem algum conhecimento base e, em contrapartida, enfatizou suas soft skills, né? No uhum, momento da contratação, enfim, de várias conversas. Hoje em dia as entrevistas elas não são só uma conversa, né? Às vezes você fala uhum, com RH, às vezes você fala com a equipe técnica depois, às vezes está todo mundo junto, né? Depende muito da empresa. Mas acho uhum, que aproveitar bem assim esses minutos para você vender, né, essas suas habilidades ali, né, e conseguir uhum, comprovar. Então, às vezes uma pessoa que tem muita experiência já, não sei, tá vindo era empreendedor, por exemplo. uhum, Poxa, lidou com cliente, né, resolveu conflitos, se organizou ali muitas vezes sozinho, né, várias vezes. uhum, Foi extremamente resiliente várias vezes. Então, você conseguir citar isso, né, e conseguir se uhum, dispor a compensar, né, os gaps ali de hard skills que você tenha, nossa, uhum, vai ser ótimo, assim, né? Meu conselho, não deixem de aplicar, né? Para nenhuma vaga uhum, por não ter ali, às vezes, um item que você não tem, né? Um conhecimento técnico ainda que você ainda não tem. uhum. Foi muito bom você falar disso aí. Até porque, pensando um pouco sobre qual é o ambiente que você quer trabalhar, né?
Se você eventualmente participa de uma entrevista, não tem um hard skill específico, eu não sei essa linguagem de programação, eu não conheço essa técnica que vocês estão exigindo aí, mas você se mostra como alguém que é capaz de aprender, né? Ou seja, olha, mas eu tenho experiência nisso, naquilo, tal, eu sou capaz de aprender, tal. Se a empresa simplesmente bate a porta, né? Porque, não, ele não sabe. Então, talvez não seja bem o lugar, né? Um lugar bom para você crescer, né? Entende assim, né? Exatamente. Concorda? Avaliem desse ponto de Né? vista. É porque uma coisa que eu falo muito, né, com a turma é que um processo seletivo é um processo de match, né? Ou seja, onde você naquele momento foi, digamos, considerado ou considerada uma pessoa preparada para uma determinada demanda naquele momento, né? E vice-versa, certo? Ou seja, a empresa também tem que ser uma empresa que está alinhada com seus valores, com sua perspectiva de crescimento, né? E tudo mais. Então, eu oriento muito os alunos a fazerem bastante pergunta nas entrevistas, né? Então, Sim, você usa um processo de importante. desenvolvimento, até onde a gente pode chegar na carreira aí, né? O pessoal vira muita noite, né? Enfim, então quando você começa a verificar essas coisas, é engraçado que aí tem empresa que diz, aqui vira, não sei o que, tem pizza no fim de semana, tal, não sei o que. Você, ok, mas, né? Como será que é a Às vezes tem uma mesa qualidade de sinuca ali que ninguém joga, que né? ninguém Só para dizer que joga, né? tem. Exatamente, né? Então, e aí, tipo, que tecnologias vocês estão trabalhando? Que experiências eu vou trazer para o meu, né? Digamos assim, para a minha mochilinha aqui de experiências que eu vou levar para a vida, né? Sim, é. Então, ou seja, eu vou ser capaz de aprender, né? Nesse novo ambiente, tá certo? Existe uma cultura de crescimento das pessoas, né? Então, é como se você também tivesse que fazer uma entrevista para quem está te entrevistando para saber se essa empresa ela é capaz, né, de passar no seu crivo, né? Sim, Claro que, óbvio, a gente está aqui numa posição de estar procurando, né, um ambiente, mas realmente você ter um lugar fértil, né, que faz realmente você crescer, encontrar, trabalhar com pessoas bacanas, né, dentro de um ambiente organizado, isso não tem preço, né? Fantástico. E tem um outro ponto que você falou aí, que toca muito numa coisa que tem acontecido também com muita frequência nos últimos anos, que é meio que um trampolim, certo? As pessoas passam pouco tempo numa empresa e de repente a outra vai lá, dá uma oferta maior, você vai, pula de empresa, né? E fica. Como. Como eu estava comentando, tipo, pessoas que estão virando de pleno para sênior, júnior para pleno, né? Simplesmente numa chaveada de emprego, né? Tá certo? Então, você comentou aí aqueles skills no sentido de que será que quantas vezes você trabalhou, negociou coisas ou teve que lidar com conflitos, né? Então, esse tipo de coisa, de vivência, é aquela vivência que te dá pontos de senioridade, né? Ou seja, aquilo que de fato te faz ser um profissional ou uma profissional, né? Não é necessariamente o que você sabe tecnicamente, mas o que te diferencia realmente, o que te vai lhe dar, digamos assim, sustância, né, enquanto profissional, é a quantidade sim. de broncas que você viveu na vida profissional, né? A quantidade de pessoas com quem você interagiu, problemas que você teve que resolver, dilemas que teve que resolver, né? E aí, muitas vezes, principalmente os profissionais que têm pouca maturidade, estão começando ainda, não visualizam isso, né? Tá certo? Acha que de fato é uma questão só de salário. Eu já vi situações de pessoas que de repente duplica, triplica o salário e entra num estado de estresse, de situação assim, até de se questionar, né? Porque Sim, eventualmente você acaba tendo um upgrade muito alto salarial,
o que vai exigir também né, uma competência de soft skills também, experiência, né, muito alta, e isso acaba pesando, né? Então, Sim. o importante é que, de fato, a gente esteja pensando na nossa carreira de forma sustentável, né? Então, eu estou aprendendo Isso. tecnicamente, eu estou juntando experiências e estou crescendo de forma que eu sou uma pessoa feliz, né? Ou seja, satisfeita com o que eu estou fazendo na minha rotina, né? E tudo mais. Isso mesmo. Essa coisa tá bem louca, né? De esse trampolim pula para lá, para cá. E acho que assim, todo mundo observou, né? Principalmente o pessoal da Uhum, TI observou que realmente a gente teve vários momentos diferentes aí no meio dessa pandemia, né? A uhum, gente teve um momento onde tinha realmente muitas vagas aparecendo, no momento onde quase todos os setores, né, pararam, a TI continuou, né? O pessoal da uhum, TI se adaptou, foi para casa, porque era possível, né? É bom deixar isso claro, né? Nem todo o uhum, trabalho dá para se fazer de casa, mas enfim, o nosso dava. E, e aí, enfim, foi aquele boom de vagas, né? A concorrência altíssima, o pessoal sendo abordado ali quase que diariamente no LinkedIn, porque tem isso também, né? Mesmo que você não aplique, mas se você tem um uhum, perfil bacana, as pessoas chegam lá e te abordam mesmo. Ó, a gente tá com essa proposta aqui, o que é que você acha de conversar e uhum, tal? E aí vai surgindo aquela dúvida, né? Às vezes você junta isso com a insatisfação, com a desmotivação, né? Com às vezes até uma falta de experiência mesmo que você tem, que, uhum, como você falou, experiência assim, né? É fundamental mesmo. Eu acho que é o que molda a gente como profissional. uhum, A gente ter, desenvolver a paciência, a resiliência ali com o tempo, de lidar com algumas situações e poder ajudar pessoas que estão chegando agora, né, a lidar com essas situações. uhum. E, enfim, a gente observou isso e observou a queda também, né? Felizmente, várias empresas aí fizeram, enfim, desligamento, né? Enfim, Uhum, vários projetos aí que não deram certo. E, e foi bom, assim, no sentido de aprendizado, né? Para o mercado, uhum, assim, nunca é bom. Mas foi interessante ali para a gente ver que nem sempre o que reluz ali é ouro, né? Nem sempre aquela uhum. oportunidade ali que parece ser a oportunidade da sua vida, né? Tá ali numa empresa que está um pouco incerta ainda. Poxa, às vezes uma startup ali que está começando, né? Empresa ali que não está muito estabelecida no mercado, porque até mesmo as grandes, né? Podem passar por crises, né? Uhum. E foi um movimento assim interessante para o pessoal analisar bem e aprender que o mercado vai e vem, né? É. Às vezes a gente muda voltas, né? Às vezes, Uhum. enfim, a TI está lá em ascensão, bombando, e às vezes tem, enfim, empresa desligando 500 funcionários. E É. acontece, e a gente tem que tá preparado para isso. Uhum. É verdade. E assim, bem, nós estamos aqui em novembro de 2022, né? A gente tá assistindo aí Twitter, né? Elon Musk tomando conta lá, demitindo aquele horror Sim, de gente, Facebook também reduzindo bastante a quantidade né, de profissionais, bastante layoff, né? Ou seja, é a verdade, palavrazinha, né, da moda, né? O é layoff, né? verdade. Inúmeras startups de fato, eu tenho a impressão de que é um movimento meio que de estabilização, né? Assim, claro, a gente está vivendo. É, Existem fatores econômicos bem mais complexos aí, né? E que afetam as empresas em diferentes dimensões, né? O Facebook, por exemplo, teve esse problema de marketing, enfim. ah, mas a gente tem exatamente aquela situação onde a demanda foi muito forte, né? Aí de repente você entra muita gente, aí de repente você tem um momento agora da economia global, né? Que tem um pouco uma inflação mais alta, os custos das empresas começam a aumentar, e aí você começa a refletir. Opa, minha folha de pagamento está muito alta aqui, entrou muita gente, né? E aí, de repente, a gente vai ter que rever como é que vai algumas pagar esse vagas, povo e todo? aí, exatamente, né? Então, aí É, vai e volta e tal.
A minha visão de longuíssimo prazo ainda é bastante otimista, né? Quer dizer, a nossa área está começando... Eu digo que, assim, grande parte da indústria que antes era terceirizada, né? Por exemplo, bancos, é uma coisa interessante, né? Banco, antigamente, contratava uma empresa grande para poder terceirizar o desenvolvimento, né? Era muito comum a gente ter pessoas de empresas grandes que trabalhavam dentro de um banco, né? Aí, de repente, hoje a gente tem a explosão de fintechs aí, que aí criam seus próprios times de desenvolvimento, né? Então, a gente tem o próprio Nubank aí, que foi um caso clássico aí, mas inúmeros outros, C4, tem o próprio Inter, enfim, tem inúmeros bancos. Que é o seu próprio cliente, né? Exatamente, né? Quer dizer, você ter um banco, uma instituição financeira, sendo uma empresa de desenvolvimento de software, né? Quer dizer, contratando PO, contratando líder técnico, montando squad, né? Fazendo todo aquele... Uau, né? Entendeu? Então, e outras áreas também estão precisando trazer para dentro de si, né? Todo o time de desenvolvimento e tal. Então, assim, é um movimento que eu acho que não tem volta, né? Quer dizer, essa digitalização de forma mais agressiva de diversas áreas aí vai continuar exigindo bastante dos profissionais da área de TI. Agora, a gente ter cuidado com essas explosões, né, que não sustentáveis, né, que fazem parte aí desse mundo capitalista. Eu acho que fica a dica aí, o conselho de você sempre preparar o seu currículo, né, e seu planejamento de carreira para o que você quer, né? Às vezes não olhando ali o crescimento interno da empresa, por mais que você goste da empresa, né? Por mais que você se sinta bem em trabalhar lá, mas não olhe somente para o crescimento interno, né? Ali dentro daquela empresa. Não, eu sou desenvolvedor, eu quero ser um especialista e depois um gerente. Beleza, mas olha para o mercado, o que o mercado está pedindo ali para um especialista. O mercado vai pedir para um gerente, né? Porque nem sempre o que a empresa vai exigir, né, vai ser a mesma coisa, né, do mercado. Acho que são coisas bem diferentes. E acho que o pensamento é sempre esse, assim, se priorize, né? A empresa está lá, ela é parceira, né? Você gosta de trabalhar, lá tá ótimo. Mas a prioridade é você, né? Sempre. Então, é o que você quer, é o que te deixa feliz e sempre busque, assim, estudar e aprender coisas que façam sentido para você mesmo, assim, né? Eu vejo, até hoje em dia, né, as pessoas ainda são muito... ainda se restringem muito, assim, às vezes em alguns aprendizados, por achar que não vai fazer sentido, né? Sei lá, tô desenvolvendo aqui, mas... sei lá, será que se eu fizer um treinamento ali de Management 3.0, será que vai fazer sentido? Agora vai, né? Vai na fé. Tem outras coisas para você aprender também, mas não se prive, né? Não feche seus olhos ali para aprendizados, principalmente no que vão elevar suas soft skills, né? Hoje em dia a gente já tem vários cursos assim de inteligência emocional, de liderança, de técnicas que você pode aprender, mesmo se você esteja começando agora, é interessante que você dedique um tempo ali para aprender isso também, né? Busque o que faz sentido para você, né? Não necessariamente o que está no script ali de uma vaga que você viu no mercado, né? Tem que ter um equilíbrio ali também, né? Tá, muito massa. Fantástico. Tem alguma... Bem, você... Na verdade, nesse nosso papo aqui, você passou inúmeras dicas, assim, né? Mas tem alguma coisa, assim, que você gostaria de pontuar, assim, de deixar mais evidente aí para a turma que tá... Seja aquela pessoa que vai procurar o emprego, né, pela primeira vez, ou aquela pessoa que está tentando mudar de carreira, assim. Tem alguma... O que você diz para esse pessoal? Eu acho que o autoconhecimento mesmo, né? A palavrinha até que está na moda, né? Que as pessoas às vezes até tiram um pouco de contexto ali, mas eu acho que é você conseguir interpretar quais as suas necessidades. Isso vale para a vida, né? Isso vale para a sua carreira, isso vale para várias coisas.
Uhum. E quando você se enxerga como pessoa e como profissional, eu acho que fica mais fácil de você não se guiar apenas por status, né? Hum. Por, sei lá, ir para aquela empresa famosa que vai dar um boom ali no seu LinkedIn, ou por Uhum. salário. Às vezes você tem que abrir mão de alguma dessas coisas ali para um objetivo maior, né? Nem sempre a vaga que vai aparecer para você e que vai te proporcionar um aprendizado é naquela Uhum. empresa grandona, né? Às vezes você vai passar um tempo ali em outro, num ambiente mais diferente, né? Talvez não seja a equipe ali dos seus sonhos, talvez sejam Uhum. pessoas que estejam aprendendo ali junto com você, mas tenha sempre como meta, né, os seus objetivos, né? Nunca seguir muito assim por modinha ou por Uhum. status ou pela vaga que está bombando no momento, né? Acho que Uhum. é o conselho para a vida aí, pessoal, né? Se conheçam, Cara, né, e definam uhum. bem o que faz sentido para você. Gostei. Gostei bastante. E de fato, se você não se conhece, né? Você não consegue nem procurar, né? Quer dizer, assim, É o que aparecer, o vai tá que que eu bom, gosto, né? né? Exato, o que que eu quero da vida, né? É, De fato, muito pertinente, viu? Adorei. Tem algum livro assim, se alguém quiser ler alguma coisa que você leu, achou legal? Hum, tem alguns livros bacanas aí. hum, É um que fala sobre algo que também tem sido bem falado de uns tempos para cá, que é a síndrome do impostor, ou da impostora, hum, né? O nome do uhum, livro é esse, né? Síndrome da impostora, da Rafa Brits. hum, E eu recomendo a leitura porque justamente a gente precisa identificar ali algumas coisas que nos sabotam, às hum, vezes, principalmente quando isso envolve alguma mudança, né, uhum, de carreira, para poder trazer de volta esse empoderamento que a gente perde quando a gente vai aprender algo novo, né? Quando a gente está uhum, ali muito tempo no domínio de algo, nossa, eu sei fazer isso aqui muito bem, sou especialista nisso, e de repente você muda, então você tem que trazer de volta ali aquela humildade de pedir ajuda sempre, né? De uhum. perguntar, de estar sempre com uma dúvida, estar sempre na incerteza. Mas eu recomendo esse livro porque justamente ele ajuda a gente a identificar quando até onde isso é normal, né? Até onde Uhum, se sentir ter essa incerteza, né? Não se sentir confiante o suficiente, até onde isso é normal e até onde a uhum. gente, né, tá ali se sabotando, digamos assim. Entendi. Aham. E tem um outro também, ah, que é o Porque Ninguém Me Disse Isso Antes. Hum, Vou pegar só o nome da autora aqui que me fugiu, a doutora Julie Smith. tá. Esse livro ele coloca assim alguns Quem tá tópicos. ouvindo a gente vai colocar no comentário, tá certo? Do episódio. Se você tá Bacana. ouvindo, tá? Eu deixo o link no comentário do episódio, mas por favor, continue, desculpe. Uhum, Imagina. E aí, pessoal, esse livro, assim, ele hum, elenca algumas coisas que, quando você passa a ler, começa a ser tão claro, né, uhum, assim, em relação ao medo, à incerteza, à falta de motivação, a uhum, fatores ali do dia a dia, comportamentos, às vezes, que a gente tem, que a gente não identifica como nocivo, mas que a autora colocou ali de um jeito bem bacana, nem vou falar muito para não dar muito spoiler, mas eu recomendo a aham, leitura, assim, né? Como o título do livro fala, é algo que todo mundo deveria saber, né? Assim, certo. mas quando você lê, caramba, isso aqui tá. Realmente era isso que estava acontecendo na minha vida, né? Aham, É como eu acho que acontece na terapia também, né? Às vezes, sim. quando você começa a refletir sobre as coisas, Uhum, sobre os sentimentos, né? Sobre as coisas que se passam na sua vida, caramba, isso estava acontecendo, isso tá tão claro agora, né? Por que não estava antes? aham, E, enfim, isso. acho que vai ser bacana aí, pessoal. Leiam esses dois livros aí, acho que vai ajudar vocês em qualquer Aham. mudança aí que vocês queiram fazer na vida.
Ah, fantástico, muito massa. E é interessante, para a gente fechar aqui, um comentário eu estava uma vez conversando com um estudante que estava exatamente nesse dilema, com insegurança muito grande, né? Porque iria passar para uma nova empresa, um outro ambiente, estava saindo, a gente tem um projeto com cooperação com empresas aqui, e aí essa pessoa estava saindo do projeto, que era dentro de uma empresa, estava indo para uma outra empresa, e aí de repente a ficha foi caindo, né? Entendeu? E o medo, né, estava começando a aparecer, quer dizer, será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz, né? E estou acabando de me formar e de repente, né? E uma coisa que é importante a gente entender é que a gente, quando entra numa empresa, você não está entrando numa empresa, você está entrando num ambiente. A empresa não existe, né? O que existe são pessoas, né? Certas vezes a gente esquece disso, né? Eu estou aqui, mas na verdade você não está. A empresa é uma forma de reunir pessoas, né, para trabalhar em prol Sim, de um objetivo, de um serviço ou coisa parecida. Então, a gente nunca deve se esquecer que são pessoas que também têm seus medos, pessoas que também têm suas falhas, têm suas dificuldades, né? Ninguém é dono de tudo, de todo o saber, né? Então, de fato, a gente tem que entrar com uma postura de humildade. Foi muito bom você ter tocado, inclusive, nessa palavra, né? Em uma fala sua anterior, né? Ter a humildade de perguntar, de tirar dúvida, né? De expor, de aprender com o outro e de ensinar, né? E o mais importante, sabe, Carlinhos, uma coisa que eu percebo é o seguinte: se você estiver num ambiente, né? Se você estiver num ambiente que não tolere, tá? Você ter alguma dificuldade. Se você estiver num ambiente onde, se você mostra uma dúvida, alguém vai tirar piadinha, né? Você vai se sentir inferior. O problema não é contigo não, certo? O problema é com o ambiente, tá? Então, assim, talvez não seja exatamente. essa empresa, esse o lugar, né, para você estar naquele momento, entendeu? Porque, Isso mesmo. né, se você quer realmente um lugar que te faça crescer e que te faça ajudar outras pessoas a crescerem, né, em prol de um objetivo, né, uma empresa é isso, né? Então, não tenha tanto medo quanto a isso, né, em relação a isso, né? De fato, E bote o foco, né? Mande brasa no que você sabe, as suas dificuldades, exponha, tira dúvida, né? E vai em frente, né? Na hora que começar a sentir isso que o aí. ambiente está hostil, certo? A gente tende a botar a culpa para cima da gente, né? E é uma Mas, escolha, né? enfim. Isso. É uma escolha, né? Exatamente. Todos São nós escolhas, temos né? escolhas Isso. e você tem que avaliar bem, porque, cara, você vai passar 8 horas do seu dia convivendo com aquelas Exatamente. pessoas. Aham. Imagina se não tá um ambiente legal, imagina se, enfim, o É. pessoal te julga por uma dúvida que você tira, Pois é. ou, enfim, acha que todo mundo ali tem que saber de tudo e ninguém pode Uhum. cometer erros. É. Não, né? Tem que avaliar Exatamente. bem. Muitas vezes você vai passar mais tempo com essas pessoas do que com a sua família, né? Exatamente. Muito bem. Muito bom, Kaline. É isso aí. Muito obrigado, viu, Kaline, pelo teu tempo aqui, tá? Acho que com isso a gente encerra aqui por conta do tempo, realmente. O ideal seria a gente conversar aqui umas 4 horas, tá? Eu acho que qualquer O dia assunto vai, eu né? crio Sempre aquele perfil, tem. perfil tem uns podcasts aí que passam 4 horas conversando, né, sobre É, diversos temas e tal. Um dia a gente chega lá, viu? Mas valeu, tá? Muito obrigado. Foi um prazer imenso bater esse papo aqui contigo, tá certo? E espero que tenhamos mais oportunidades aí. Tem muito assunto aí na nossa esteira, viu? Né? sim, tem Agilidade, bastante tem falar coisa. sobre PO, etc. Tem muita Isso coisa ainda pra aí. gente conversar. Você ainda tá na minha lista aqui, tá certo? Imagina, super Viu? agradeço o convite, né? Espero ter ajudado, né? E o pessoal. Também coloco o meu LinkedIn aí à disposição. Quem quiser Uhum. bater um papo lá, puxar Pronto. conexão mesmo, né? Na rede, Aham. tirar alguma dúvida, enfim, pedir alguma dica, vai lá no LinkedIn, chama lá que a gente se Massa. ajuda. Muito bom. O LinkedIn de Kaline vai estar também no comentário e na página, tá certo? Do podcast.
Então Boa. é isso. Se você gostou, tá certo? Compartilha esse podcast aí com seus colegas, tá? De trabalho, de universidade, ou sei lá, porque ajuda a gente também, certo? A gente trabalha construindo esse, né, conteúdo aqui. Quanto mais gente consumir, der pitaco, der feedback, melhor, tá? Que faz a gente correr para aperfeiçoar ainda mais. Tá? Então, muito obrigado, Kaline. E para quem está nos ouvindo, deixa o seu likezinho aí, se estiver assistindo aqui no YouTube, tá certo? Mande seu comentário, siga a gente nas redes sociais, tem um Instagram lá que fica bombando lá com o trabalho das alunas que nos ajudam também, a Luana, a Joana e a Camila, tá? E é isso aí. Então, esse episódio ele faz parte de um projeto de extensão, tá? O nome do projeto de extensão é Engenharia de Software na Veia, coordenado por mim e na Universidade Federal da Paraíba. E a gente agradece aí a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.